Fala aí, guardiões, aqui é o Pedrinho, João, Ângelo, Alvo, qualquer nome aí que você queira me chamar, eu tenho que definir isso daí ainda. Bom, eu já me apresentei, né? Eu queria só agradecer a você que caiu nesse vídeo aqui, ou tá assistindo realmente porque você sabe o conteúdo. RF é uma coisa meio nova, né? Um canal meio, um conteúdo meio novo, né? A gente criou o canal justamente para ele não morrer, então é muito raro, muito difícil no caso você saber o que você vai estar vendo aqui. Mas nos outros vídeos eu explico melhor o que é um RF. Nesse vídeo eu não vou falar nada necessariamente explicando os assuntos dele, né? É o primeiro vídeo de introdução, é tipo o professor no primeiro dia de aula, sabe? Ele não passa lição, ele mais pergunta o nome de vocês, se apresenta e tal, fala coisa que você provavelmente vai esquecer se ele for um professor chato. Tomara que isso não aconteça comigo. O RF da escola, ele é um dos LFs mais legais para ser mestrado para iniciantes também, né? Porque ele é muito abrangente, no caso, você não precisa saber muita coisa pra começar a jogar ele. Por exemplo, todo mundo já foi pra escola, tá ligado? E dentro das classes que eu vou apresentar pra vocês, vocês podem achar pessoas que você conheceu, que estudam junto com vocês, que se enquadram nessas classes aí. Nas 4 classes no caso, e uma extra que é meio que abrange todas as outras. Antes de qualquer coisa aqui, antes de começar realmente o vídeo, no caso eu queria dar um desabafo. Eu já tô pela milionésima vez fazendo esse vídeo aqui, só que o desabafo que eu queria dar é, tipo, tem 3 LFs, como eu disse, são os principais do nosso canal, que é o LF do Aston de 7 dias, o LF do Naruto e o LF da escola, que é esse que eu vou apresentar pra vocês agora. Do Naruto e do Aston de 7 dias, eles têm uma complexidade um pouquinho maior, o do Naruto muito mais do que o Aston de 7 dias. E os 3 são meus. Eu gostaria de ter explicado no mínimo ou o LF do Aston ou do Naruto, o Aston de 7 dias, né? Tem que deixar bem enfatizado que não é o do Aston, é o do Aston de 7 dias. Esse da escola eu já disse que ele é o mais simples, e por ele ser o mais simples eu vou ter que basicamente tirar a sopa de pedra aqui, porque assuntos simples eu vou ter que desenvolver muito pra playlist ficar mais ou menos no mesmo tamanho que a playlist deles. Tipo, alcançar eles, entendeu? Correndo. E ficou meio estranho, né? O mestre mais experiente, no caso, que foi eu que passei o LF pro Kaique, pro Pedro, ele que eles estão fazendo, eles roubaram de mim os LFs, falou, não, eu vou falar desse, eu vou falar daquele, e eu fiquei sem nada aqui. Sem nada não, né? Não que o LF da escola, não desmerecendo o LF da escola. E não reclamando também, eu tô muito grato por estar aqui. Eu acho que é por isso que eu tenho que acabar ficando nele, porque um assunto simples eu enrolo muito pra falar, como vocês estão vendo agora. Então, eu acho que foi pelas forças do destino que eu acabei tendo que fazer esse LF da escola, né? Que os outros também talvez não soubessem desenvolver tão bem quanto eu vou desenvolver aqui. Eu acho que é muito bom quando alguém gosta de alguma coisa que você criou, né? Tipo, todo mundo que cria conteúdo sabe disso, é muito, sei lá, massageia o ego um pouco, o orgulho fica um pouco mais elevado, entendeu? Mas eles tomar de mim é meio sacanagem, mas eu não tô bravo, muito pelo contrário, eu acho que tinha que ser dessa forma mesmo, acho que foi a melhor arrumação possível. Mas chega de chororô, vamos começar pro LF da escola, né? O LF da escola, ele é um dos poucos LFs que tem final, né? O LF do Aston de 7 dias, ele tem final também. Só que o LF do Naruto, ele, por exemplo, já não tem final. Muitos LFs não tem final. O cara, quando ele tá criando o LF dele, ele pensa na ideia do começo, principalmente LF jogo. Eles pensam na ideia do começo e não desenvolve até o final da história, tá ligado? Quer que você joga o começo. E não é tão anormal assim, né? Chega até a ser comum, assim, nada de estranho uma pessoa começar e não ter final no LF dela. É bem tradicional até. Virou quase uma rotina. Esse LF, porém, ele tem final, o LF da escola. E ele se passa, no caso, como ele tem final, ele não tem só final, quanto começo e trajetória. Ele se passa em um ano letivo. Esse um ano, agora falando em tempo de jogabilidade, ele pode se passar no tempo que você quiser. Por exemplo, eu quase consegui jogar com meus colegas, eu mestrando e ele jogando, no caso, 3 dias a gente quase zerou um LF que basicamente se passa em um ano, né? Ou teoricamente. Então o tempo ele é questionável. E muitas vezes a gente também não terminou o LF. Muitas vezes deixei em aberto. Por exemplo, você começa a jogar com alguém lá na casa de um colega, aí você sai da casa do seu colega, quando encontra ele de novo você esquece que tá jogando. Mas isso só acontece com os veteranos, eu acho, né? Porque quando você é novato, o LF, você gosta tanto daquilo, o LF ele tem o poder de tirar você de onde você tá. Tipo, você é tão protagonista na LF que é só jogando mesmo pra saber. Por isso que o canal no YouTube não é necessariamente o que a gente quer. A gente talvez continue nele sim, fique nele, mas
ele não vai conseguir passar a sensação. Você contar pra alguém o que você fez na LF não é nem a metade de tão legal quanto você tá lá e fazer aquilo, principalmente os LF jogos, RF jogos. O RF da escola, já dito que ele se passa no ano letivo, e nesse um ano letivo, um ano escolar no caso, o LF da escola, você vai escolher uma classe que no caso vai ser o seu avatar no jogo. A gente tem um nome pra isso, mas eu não vou explicar esse nome aqui, porque é meio que complicado pra explicar, principalmente pra pessoas que nunca jogaram. No primeiro vídeo já tem que ficar explicando coisas de didática, né? Coisas que são meio chatas, né? Digamos assim, de aprender. Esse personagem, ele vai ser de uma determinada classe, não uma classe de sala de aula, uma classe social que ele se enquadra ali, não classe média, não é nada disso. É tipo 4 classes que definem o tipo de aluno que está o tipo de adolescente, aluno, digamos, o nome que você quiser, que vai estar ali naquele ambiente. Esses 4 e esse extra eu vou dizer agora, não necessariamente na ordem, nem que eu mais gosto, que eu desgosto no caso, é só uma ordem aleatória aqui. Nerd, valentão, atlético, popular e o normal, que o normal no caso não é uma classe. Dito isso, vocês já perceberam, acho que para quem é um pouquinho mais inteligente já percebeu 70% do LF todo. Porque ele vai se girar em volta dessas classes. E o objetivo principal do jogo é, no final do ano, você completar a sua etapa da sua classe, ou seja, ela que rege o seu LF. Como assim? Eu ia falar como assim Pedrinho, né? Porque tem gente que me chama de Pedrinho, mas que pode ter gente assistindo aí que me chama de algo. Coisa desnecessária à parte. Por exemplo, do nerd. O nerd, ele... Por exemplo, o objetivo final dele é a feira de ciências, onde ele vai fazer o projeto dele o ano todo, e no final ele vai apresentar esse projeto de ciências, seja ele qual for. No caso do atlético, dependendo do atletismo que você escolher, vai ser um campeonato. Um exemplo, basquete, que é o que os meus colegas mais gostam de jogar, eu costumo colocar futebol americano, mas eles gostam bastante de basquete. Vai ter um evento, eles vão participar de campeonatos, no final do ano tem um evento final lá, e eles, no caso, se eles ganharem ou perderem o evento, isso servindo para todas as classes, ele vai perder ou ganhar o LF. Por exemplo, se o nerd não ganhar a feira de ciências, ele perde o LF, no caso, é um LF que você pode perder. Você vai zerar o LF, mas vai perder, é como se você conseguisse o final ruim dele, né? Quantas vezes eu fiz isso aqui no vídeo? Mas, lembrando que não se limita a isso. Você pode fazer 1 milhão de coisas no LF durante esse período até chegar na parte final. Ele é tão complexo, esse LF, que você pode jogar o LF do Dragúnios dentro do próprio LF. É um LF dentro de um RF. No caso, o RF da escola, eu não sei se todo mundo já sabe o que é RF, SF, LF, qual é a diferença, mas se vocês não sabem, eu vou deixar um vídeo falando sobre isso no canal, vocês pesquisam para entender o que eu vou falar agora. Mas o RF da escola, a gente chama de RF, mas só generalizando, né? Porque o certo é ele ser um SF, um socialização fake, no caso. E dentro dele tem um LF, um luta fake, que é o luta fake do Dragúnios. O Dragúnios, na minha humilde opinião, e sem estudar nem nada, só chutando seco mesmo, eu acho que ele é o LF mais puro que tem, modo de luta, porque ele é essencialmente luta e só luta, basicamente. Quase só luta que ele tem. Você tem um mínimo de build ali. Até o do Naruto você pode fugir um pouco da luta. Por exemplo, um dos mestres mais famosos é o Caio, que jogou com a gente, eu, o Kaique, o Pedro, isso. O Caio, se eu não me engano, ele é o 6º ou 7º dos 10 melhores, pra vocês terem noção. Eu não sei direito qual que ele é, não ouso chutar aqui, porque eu errei até o do Kaique e do Pedro. Teve uma hora que ele parou de jogar e foi vender mexerica dentro do LF, tá ligado? Porque eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que ele fez isso. Tá na base dos relatos, eu tô relatando aqui fora de hora. O LF do Dragúnios, no caso, ele é um LF, um jogo de cartas dentro do LF. No caso, a classe nerd, de vez em quando você pode ir transitando pela escola e encontrar os nerds jogando Dragúnios. Ai, meu Deus do céu. No caso, quando você for mestrar seu LF, eu até recomendo que você use a sua escola. Eu sempre uso a minha escola. Eu já mestrei em várias escolas, porque eu já estudei em várias escolas, quase todas elas eu mestrei. Toda vez que eu mestro, eu tento, até em jogo de sobrevivência, por que eu tô fazendo isso? Até em LF de sobrevivência, RF, no caso sobrevivência é SF também, sobrevivência fake. Eu costumo colocar o mesmo ambiente que eu tô, principalmente para representar mapas, porque eu acho que fica mais fácil, mais compreensível da pessoa entender. Quando você estiver jogando, eu até recomendo que você escolha a sua escola para você mestrar, até usando os mesmos corredores, talvez até a sua própria sala, fica mais fácil para a pessoa entender. Em cada classe, no caso, você vai ter, cada classe, no caso valentão, nerd, popular, você vai ter um Master. O Master é tipo a classe mais alta dentro dessa classe. Lembrando que no LF da escola, esse LF, no caso, esse RF, tem uma hierarquia de todas as classes.
Para deixar mais fácil, eu vou falar o que é essa hierarquia. Por exemplo, você começa o jogo agora e você é o nerd classe 32. Significa que é uma regra, no caso, e você ocupa a posição 32. Aí depende de você, se for a mais alta ou a menor. Ou a menor, no caso, vai ser o Master. No meu caso, eu sempre coloco a menor, que é o 1 ou 0. Então, o nerd de classe 0, classe 1, é o nerd Master, é o mais forte de todos. Mas isso daí, os Masters, que é uma das coisas mais da hora do LF da escola, quando eu mestro, eu vou ter que deixar para um outro vídeo. Fiquem curiosos aí, nos próximos vídeos eu vou tentar abranger mais. Eu sei que nesse vídeo eu fui super raso, quase fui pulando de assunto em assunto, mas realmente não posso me aprofundar muito, senão fico com menos coisa para falar quando eu estiver fazendo a minha sopa de pedra. É isso. Adeus, guardiões. Até em jogos de... Até em LF de sobrevivência, F que é o LF do Dragunius. É um LF dentro do... É um...